Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, preparada como esposa adornada para seu esposo. Apocalipse 21, verso 2. Neste sábado, dia da dedicação da Basílica de Latrão, o Evangelho é de João 2, de 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: "Tirai isso daqui, não façais da casa de Deus, meu Pai, uma casa de comércio." Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: "O zelo por tua casa me consumirá." Então os judeus perguntaram a Jesus: "Que sinal nos mostras para agir assim?" Ele respondeu: "Destruí este templo e em 3 dias o levantarei." Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De vez em quando Jesus tem que dar uma voltinha e fazer uma limpeza, né? Acabamos colocando dentro da igreja, quem sabe, vícios, maldades, algumas coisas que não servem. E Jesus dirá: isso não precisa. Fora daqui. Casa de Deus, casa de oração. E o Evangelho de amanhã domingo, o 32º do tempo comum, é de Marcos, capítulo 12. Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas e ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo diante do cofre das esmolas e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, essa pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que belo ensinamento para todos nós, né? Oferecer o que se tem ao Senhor, não ter medo da quantidade, porque o que é para Deus, Ele vai saber como nos ajudar e não nos deixará passar necessidade. É Cristo que continua nos ensinando. Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Reunidos em torno dos nossos pastores,
iremos a ti. Armados com a força que vem do Senhor, Nós iremos a ti. professando todos uma só fé. Nós iremos a ti. Sob o impulso do Espírito Santo, Nós iremos a ti. de nossas fazendas e nossas cidades, Nós iremos a ti. de nossas montanhas e nossas baixadas, Nós iremos a ti. de nossas cabanas e pobres favelas, Nós iremos a ti. de nossas escolas e nossos trabalhos, Nós iremos a ti. Hoje à tarde, às 13h30, aqui no Salão Paroquial, o encontro das zeladoras de capelinha de toda a nossa paróquia. Tragam um prato para partilhar. 17h, missa na comunidade Santa Lúcia do Progresso. 18h, missa aqui no Santuário Santo Antônio. 18h, missa com primeira Eucaristia na comunidade São Cristóvão, Vila Nova 1. 19h30, missa com primeira Eucaristia na comunidade Nossa Senhora do Carmo, Borgo. 19h30, missa com primeira Eucaristia na comunidade Nossa Senhora de Caravaggio, Vila Nova 2. 19h30, missa festiva na comunidade Divino Espírito Santo, Burati. Desejo uma boa festa. Amanhã, domingo, dia 10, as missas no Santuário Santo Antônio. Às 7, às 8h30, às 10 e 18 horas. Às 9 horas, Jesus Bom Pastor do Cruzeiro. 17 horas, missa no Santuário de Caravaggio, com a visita da imagem de Santa Catarina, padroeira do bairro Licursul. Todos estão convidados a participar. Ó Deus, Pai dos órfãos e das viúvas, refúgio dos estrangeiros, justiça dos oprimidos, amparai a esperança dos pobres que confiam no vosso amor, para que jamais falte a liberdade e o pão que concedeis, e todos aprendamos a dar, seguindo o exemplo daquele que se deu a si mesmo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Por intercessão de Santo Antônio, desça sobre todos a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo final de semana a todos. Cristo. Nós iremos a ti. Igreja Santa, templo do Senhor, glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos.